Adonai Roi lo echsar Bineot deshe Yarbitseni. E eu quero nesta noite ministrar de maneira especial o Salmo de número 11. Você possa abrir a sua Bíblia, eu estarei lendo uma versão da Bíblia contemporânea. Se houver alguma diferença, os irmãos já saibam o que é a questão da versão. E eu quero nesta noite ministrar sobre confiança em tempos de crise. Baseado neste salmo, falar sobre essa confiança em meio a tempos de crises, em meio a dificuldades, e que nós vivenciamos com muita particularidade nesses últimos dias. Confiança em tempos de crise. O Salmo de número 11 diz o seguinte: No Senhor me refugio. Como, pois, dizeis a minha alma, fugi para a vossa montanha como pássaro? Pois os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda para com elas atirar, as ocultas aos retos de coração. Na verdade, quando já os fundamentos estão destruídos, o que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas a sua alma odeia o ímpio e o que ama a violência. Sobre os ímpios fará chover brasas de fogo e enxofre. Um vento escaldante será a sua herança. Pois o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto está voltado para os retos. Irmãos, confiança em tempos de crise. A confiança é um ingrediente necessário na vida do povo de Deus. Sua ausência leva à desintegração da vida em medo e em ansiedade. É bom lembrar, irmãos, que a confiança cristã, ela está alicerçada, baseada no conhecimento de Deus e seus atos justos e poderosos ao longo da história. Portanto, a nossa confiança, ela está baseada no Deus a que nós servimos e os seus atos de justiça revelados ao longo da história. E nessa forma, nós podemos então olhar para, em tempos de crise, voltar para os princípios da palavra de Deus e olhar exatamente para onde devemos refugiar as nossas vidas. O nosso refúgio está no Senhor. O nosso consolo, o nosso conforto, a nossa segurança está no Deus que fez todas as coisas e controla todas elas, apesar de muitas vezes nós acharmos que a história está descontrolada, que o mundo perdeu o seu rumo. Não é bem isso que a palavra de Deus nos garante e nos afirma. Quando nós olhamos então para esse salmo, nós não sabemos exatamente qual foi a situação que Davi escreve este salmo. Contudo, é possível levantar algumas teorias acerca disso. E a primeira delas é exatamente que Davi escreve este salmo quando ele foge de Saul, o rei Saul, que o persegue. E, portanto, fugindo do rei Saul, ele vai se esconder nas regiões montanhosas do deserto de Zif. 1 Samuel, capítulo 23, verso 13 e 14, descreve essa ação quando, mais ou menos, Davi e seus 600 homens decidem se refugiar nessas regiões montanhosas. Agora, irmãos, se nós não podemos descrever com toda precisão a situação que Davi escreve esse texto, a menos desta hipótese, uma coisa nós podemos garantir a partir deste salmo, é que este salmo ele foi escrito em um momento de desespero, em um momento de desesperança, quando os seus inimigos, o rei Saul e o seu exército, procura matar Davi. E, portanto, com a proximidade dos inimigos de Davi, os seus amigos que estão à volta dão um conselho a Davi: fugir para a montanha, se esconder para que haja segurança do rei Davi. Deixe sua Bíblia aberta
E volte os seus olhos para o versículo de número 3. Quando nós olhamos para este salmo, nós precisamos centrar a nossa visão exatamente sobre esse versículo. É ele que rege todo o salmo, o contexto do salmo. A pergunta que é feita é a seguinte: quando os fundamentos são destruídos, quando não existe mais base, quando não há mais alicerce, quando não há mais onde confiar, o que os justos podem fazer? Irmãos, essa é uma pergunta que ainda traz um valor de reflexão para nós. Quando aquilo que nos dá segurança, quando os nossos fundamentos são destruídos, quando o nosso alicerce é abalado, o que nós podemos fazer? Quando a sua confiança é abalada, quando os seus fundamentos são destruídos, o que eu e você podemos fazer diante disso? Quando nós olhamos para a situação que o Brasil vive, nesses últimos dias, vemos que a estrutura de um país está toda abalada. Não somente na questão econômica, mas moral e espiritual também. Portanto, há um abalo em todas as direções que o Brasil sofre nos dias atuais, e eu e você sofremos também com isso. A pergunta é, o que os justos podem fazer? Alguns pregadores pegaram esse texto e usaram de maneira equivocada, dizendo que quando os fundamentos são destruídos, quando os alicerces são abalados, não há mais esperança, nem mesmo para o justo. Quando a coisa está realmente feia, não há mais o que optar, não há mais escolhas a fazer, ou simplesmente deixar se entregar para que as coisas aconteçam como tem que acontecer, da forma que a vida vai levando. Não é isso que o Salmo diz. Não é isso que Davi diz. Quando os fundamentos são destruídos, há muitas coisas que eu e você, que os justos podem fazer, mas acima de tudo, nós precisamos primeiramente ter uma visão correta do Deus que servimos, do Deus que adoramos. Porque se o mundo está em crise, se o país está em crise, se a política está em crise, se a sociedade está em crise, Deus não está em crise. Ele continua sendo o Deus soberano, forte e poderoso, que governa a história e não se abala com essas circunstâncias. Por isso, em tempos de crise, a nossa confiança deve se voltar para a visão correta do Deus a quem servimos. Eu lembro que o apóstolo Paulo, ele escreve dizendo, porque eu sei em quem tenho crido. O conhecimento de Deus, irmãos, nos fará vencer as circunstâncias, passar as crises, porque nós não seremos evitados delas. Mas o que podemos ter é uma visão clara do Deus que servimos. John Piper, em uma das suas exposições, ele disse uma frase que eu sempre gosto de repetir. Ele diz o seguinte: conhecimento fraco de Deus produz cristãos fracos, e cristãos fracos, em tempos difíceis, não sobrevivem. Por isso, a razão pela qual nós podemos estar em pé é o conhecimento que adquirimos do Senhor através da sua palavra. É este conhecimento que nos manterá de pé, é este conhecimento que nos dará confiança, esperança, consolo e conforto para continuar caminhando, mesmo que o mundo se transtorne. Volte ainda os seus olhos para o texto. Nós precisamos ter uma visão correta do Senhor. Este salmo, ele pode ser dividido em 3 partes. A primeira delas, do verso 1 ao verso 3, nós temos uma afirmação de fé no Senhor, mesmo durante os ataques dos ímpios, mesmo em tempos difíceis. E a afirmação é: o Senhor é justo. A segunda seção deste salmo vai do versículo 4 ao verso 6, quando ele afirma que a fé no Senhor, que reina sobre tudo e todos, julgará os atos perversos
de toda a humanidade. E a afirmação é: o Senhor ama a justiça. O Senhor é justo e o Senhor ama a justiça. Mas uma terceira parte desse salmo se encontra exatamente no verso 7, na parte B, quando é afirmada uma confiança em Deus por causa de quem Ele é e a recompensa daqueles que esperam diante do Senhor. Ele vai dizer: os retos contemplarão a sua face. Irmãos, é diante dessa divisão que eu quero que nós pensemos acerca desse salmo. Confiança em tempo de crise dependerá exatamente do conhecimento que eu tenho do Deus que eu sirvo. Por isso, na primeira sessão, quando diz que o Senhor é justo, observemos os versos 1 e 3, o que diz o salmista. No Senhor me refugio. Como, pois, dizeis a minha alma, fugi para a vossa montanha como pássaro, pois os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirar as ocultas aos retos de coração. Na verdade, quando já os fundamentos estão destruídos, o que pode fazer o justo? Irmãos, quando nós analisamos os 3 primeiros versículos que descrevem a situação de Davi, precisamos considerar o compromisso que devemos assumir quando enfrentamos um futuro incerto, uma situação em crise, para a qual nós podemos recorrer. E a primeira afirmação é que, no verso 1, Davi diz que não fugiria. A base para que ele não fuja é exatamente a afirmação inicial do verso 1. No Senhor me refugio. Para onde nós corremos, irmãos, quando os nossos alicerces são abalados? Para onde nós corremos quando tudo à nossa volta está sendo destruído? A razão é: devemos correr para o Senhor. Ele ainda é um lugar de refúgio. Ele ainda é um lugar de segurança. Ele é ainda o lugar para o qual eu e você devemos correr em tempos de crise. Observe ainda, no verso 1. Apesar, irmãos, de que nós, os justos do Senhor, nós não somos obrigados a mostrar a nossa fé permanecendo em lugares que muitas vezes desafiam a nossa vida. Às vezes é necessário fugir. Como o próprio Davi várias vezes fugiu do rei Saul. Portanto, não há nada de estranho de fugir em determinados momentos. Porque o próprio Davi, ele se esconde várias vezes de Saul, temendo a sua própria vida. Mas agora, às vezes, nós não devemos fugir, mas devemos ficar e lutar. E é este momento que Davi enfrenta agora. De tantas as vezes que ele fugiu, ele agora entendeu que o momento não é fugir, mas é ficar e lutar. Quando eu olho então para esse texto, quando os amigos de Davi o encorajam a fugir para a região montanhosa, para lugares mais ocultos, mais secretos da vista de Saul, ele faz a afirmação que nós devemos ter todos os dias: eu me refugio no Senhor. Eu me escondo no Senhor. À sombra das suas asas eu descanso. Sabe, irmãos, nós precisamos entender: se Deus não nos proteger onde nós estamos, não adianta fugir para nenhum outro lugar, porque nenhum outro lugar terá segurança sem Deus presente. Portanto, não importa o lugar que nós estamos, se são desafiados à morte,
O importante é estarmos refugiados no Senhor, escondidos no Senhor, resguardados por Ele, porque onde nós estivermos, o Senhor nos guardará. Por isso que Davi pôde entender que apesar do conselho dos amigos, ora, preserva a tua vida, foge para um lugar mais alto, se esconde dos olhos de Saul. E Davi dá mais uma vez uma lição de fé e de confiança. No Senhor eu me refugio. Ainda sobre a questão do Senhor ser justo, observe como Davi responde no verso 2. Aconselhado pelos seus amigos a fugir para preservar sua vida, mas afirmando que no Senhor ele se esconderia, no Senhor seria o seu refúgio, ele afirma no verso 2 que ele não temeria as armas dos seus adversários. Verso 2. Pois os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirar as ocultas aos retos de coração. Davi, irmãos, não está fazendo uma metáfora, não está fazendo uma parte poética de uma perseguição. Davi está falando de um exército extremamente preparado, equipado militarmente para enfrentá-lo. Homens habilidosos, como ele também o era. Homens que muitas vezes lutaram com Davi junto aos exércitos, mas agora estava de outro lado. Davi era um homem destro em armas. Basta lembrarmos o exemplo com Golias. Mas agora ele é o alvo. Ele agora é o alvo de um exército militarmente bem preparado e com sede de sangue. O próprio rei Saul várias vezes teve a oportunidade de matá-lo. Davi está falando de um desafio pertinente, real e capaz de matá-lo. Quantas vezes, irmãos, nós também estamos assim, em perigos de morte? Saímos e muitas vezes nós não temos a certeza de que iremos voltar, exceto se não confiarmos no Senhor. Podemos ir para determinadas regiões, deslocarmos e vemos um clima de insegurança em todas as dimensões. Não sei quantos desafios você enfrentou para chegar hoje aqui. Uma coisa eu já pude perceber: o Senhor guardou a sua vida a trazer até aqui. O Senhor guardou, apesar do medo de ir às ruas, apesar de sair com o medo da violência que acampa ao nosso redor, o Senhor nos guardou em segurança até aqui. Portanto, Davi está falando de um perigo real. Ele está falando de algo concreto. E nós também enfrentamos isso diariamente. Mas ainda observe, no verso 3, sobre a condição de que o Senhor é justo. No verso 3, ao fazer esta questão, Davi declara que ele não se preocuparia. Observe quando ele diz, na verdade, quando os fundamentos estão destruídos, o que pode fazer o justo? Quando os fundamentos são destruídos, o que os justos podem fazer? E fundamento, a expressão, a palavra aqui, ele tem um sentido mais amplo. Ele fala de capacidade moral e espiritual abalada. Quando aquilo que nos dá segurança, quer seja a nossa estrutura física, quer seja a nossa estrutura espiritual esteja abalada, para onde nós recorreremos? Se nos falta fé, se nos falta segurança, se nos falta confiança em Deus, para onde nós fugiremos? É isso, irmãos, que muitas vezes nós enfrentamos. Quando situações adversas
tempos de crise chegam em nossas vidas, a nossa confiança é abalada. Mas a questão não é sucumbir a elas, mas é recorrer àquele que pode fortalecer mais uma vez a nossa confiança, é correr de volta para aquele que nos dá esperança, é correr para aquele que nos dá fé mais uma vez para perseverar, e é correr para aquele que cuida das nossas vidas, mesmo quando nós estamos em crise espiritual. Por isso, o governo de Saul, ele já não seguia os princípios da justiça de Deus. Davi não poderia colocar Saul para ser questionado por outros reis, porque Saul já não obedecia mais à justiça. E quantas vezes, irmãos, nós apelamos para o nosso sistema judiciário e ele é falho. Nós recorremos a pessoas que poderiam nos ajudar e são falhas também. Esta é a hora de manifestarmos a nossa confiança. O Senhor é justo e julga as causas corretamente. Ele sabe equilibrar as coisas, fazer de maneira correta e pertinente a sua justiça, de maneira que ninguém é prejudicado, exceto aqueles que fazem o mal. Por isso que Davi, ele declara que a sua preocupação não está nos inimigos que estão avançando sobre a sua vida. A grande preocupação de Davi é se a fé está abalada, se a confiança em Deus está abalada. Porque se a confiança estiver abalada, irmãos, de nada adianta recorrer. Não são os muros altos da nossa casa, não são os guardas que podemos colocar, não é o sistema de policiamento que pode nos ajudar a manter segurança, mas é Deus que nos assegura tudo o que é possível às nossas vidas. É Ele que nos protege, é Ele que nos guarda, é Ele que nós devemos recorrer. Por isso, se os fundamentos estão abalados, se estão destruídos, para onde é que os justos podem recorrer? O que os justos vão fazer? Nós desistiremos? Nós fugiremos? Nós perderemos a esperança? Pelo contrário, irmãos, nós aprenderemos a descansar no nosso Deus. É isso que o justo deve fazer. Em tempos de crise, conhecer bem o Deus que serve, em meio a tudo isso, e que muitas vezes nos abalam, devemos aprender a descansar no Senhor, porque Ele é justo. Segunda sessão, nós não devemos esquecer que o Senhor é justo, mas ainda há outra afirmação nesse texto. Observe o verso 4 e 7. Quando Davi declara que o Senhor ama a justiça. Ele não somente é justo, mas Ele ama a justiça. E diante disso, observe o que Davi não diz. Ele não pede que o exército dele, os homens que estão à sua volta, se preparem para enfrentar Saul. Ele não diz para os seus homens, de fato, vamos correr para as colinas, para as montanhas, vamos nos esconder, vamos preservar a nossa vida. Ele também não diz que devem se juntar mais outras pessoas para combater o rei Saul. Em tempos modernos, em redes sociais, ele não monta uma rede social convocando outros para uma manifestação, para um exército ser montado para lutar contra Saul. O que ele faz é o que é descrito nos versos 4 e 7, quando diz: o Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas a sua alma odeia o ímpio e o que ama a violência. Sobre os ímpios fará chover brasas de fogo e enxofre, um vento escaldante será a sua herança. Sabe, irmãos, a questão para Davi e para nós
não é sobre o que enfrentar, mas é em quem ele se apoia. Você entendeu o que eu disse? A questão não está sobre o que enfrentamos. A questão está em quem nós nos apoiamos para enfrentar. Esta é uma diferença fundamental para os servos do Senhor. Para o povo de Deus, não importa as dificuldades, não importa as crises, não importa o que nos falta, o que importa é quem nós nos apoiamos para enfrentar as crises da vida. Devemos nos apoiar no Senhor, devemos recorrer a Ele, refugiar-se nele. Ele é a nossa segurança, Ele é o nosso alicerce, Ele é o nosso fundamento. Por isso, para Davi, era muito claro, não era questão de ter à sua volta 600 homens que poderiam combater. A questão também não era se Saul intentava ainda muito mal contra ele. A questão para Davi é em quem o seu coração se apoiava. Essa é uma lição para nós. Em quem seu coração se apoia? Em quem os nossos corações se apoiam? Porque isso faz uma enorme diferença, irmãos. Quando os fundamentos estão destruídos, quando eles estão modificados, removidos, precisamos voltar aos primeiros princípios, como Davi faz aqui. O Senhor ama a justiça e Ele vai declarar quem são esses primeiros princípios. Primeiro deles, no verso 4, Davi declara a presença de Deus, quando ele diz: o Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, e os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos do homem. Deixa eu fazer uma pergunta para mim e para você. Existe algum espaço, existe alguma região, algum lugar da qual foge do conhecimento de Deus? Certamente que não. Portanto, o sofrimento que Davi passa, os sofrimentos que nós passamos, as crises que nós enfrentamos, a crise que Davi enfrentou, não estava fora do alcance do Senhor, do conhecimento de Deus. Deus conhecia plenamente todas as coisas. A presença de Deus é em todas as partes. Às vezes nós achamos que Deus nos abandonou à própria sorte, quando nós enfrentamos as nossas crises. Às vezes nós pensamos que Deus não se lembra mais de nós. E os salmos, muitas vezes, retratam essa angústia dos salmistas, que muitas vezes, em situações difíceis, clama a Deus como se Ele não estivesse sabendo de todas as coisas. Aqui nós olhamos a afirmação de Davi. O jeito que Davi diz que Deus está em todo lugar. Ele é soberano sobre todo o universo. Deus não saiu do seu trono. Ninguém o arrancou de lá, ninguém o tirou de lá. Ele continua reinando soberanamente para o seu louvor e para a sua glória. Todas as coisas estão no controle de Deus, nada está para além da sua vontade. Pelo contrário, todas elas cooperam para a sua glória e seu louvor. Até mesmo os nossos sofrimentos, até mesmo as nossas crises, apesar dos nossos problemas, Deus continua reinando soberanamente. O difícil é compreender essas coisas. O difícil é entender quando Romanos diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é difícil. Mas Davi sabia que Deus está no controle de todas as coisas. O seu trono está posto e ninguém pode o tirar. Reis sobem, reis descem. Governantes se elegem, governantes são retirados. Mas Deus continua governando de eternidade a eternidade, porque Ele é Deus. Ele não sofre essas crises. Por isso,
Precisamos de Deus em primeiro lugar e acima de tudo. É hora de corrermos mais para perto de Deus. É hora de estarmos abrigados sobre os seus ombros e braços, acolhidos em seu peito, acolhidos debaixo de suas asas. É para lá que devemos recorrer. Por isso que a diferença fundamental entre um crente e um incrédulo é essa. Os incrédulos podem se desesperar, porque estão perdendo rios de dinheiro ou não têm mais segurança. Mas aqueles que creem no Senhor, que creem no seu poder, na sua soberania, correm para lá, porque sabem que lá encontrarão descanso para suas almas cansadas e afadigadas. É para lá que devemos correr. Primeira coisa, precisamos de Deus acima de todas as coisas em primeiro lugar. É isso que Davi faz. Muitas vezes, acreditamos que Deus está sobre todas as coisas e desconfiamos. Precisamos alimentar a nossa fé mais uma vez, irmãos. Deus não perdeu o controle de nada. Os homens podem se levantar contra Deus, reinos podem se levantar contra Deus, mas todos eles não passam de nada diante daquele que é poderoso em todas as coisas. Daquele que faz segundo as coisas, segundo a sua própria vontade, segundo o seu beneplácito, segundo a sua glória e seu louvor. Tudo converge exclusivamente para a glória de Deus. Nada vai fugir do seu controle. Por isso, nós acreditamos que existe um Deus que se assenta no trono do universo, um Deus que é absolutamente soberano, um Deus cujos caminhos estão muito acima dos nossos, e que tem pensamentos mais altos do que o nosso, e Ele sabe conduzir toda a história. É nessa afirmação que devemos centrar as nossas vidas. Deus ainda governa toda a história humana. Deus ainda é soberano e continuará sendo soberano por toda a eternidade. Ninguém pode tirar isso dele. Por isso que Davi diz que a presença de Deus, ela é sentida por todos. Deus prova justos e injustos. Os seus olhos estão sobre toda a terra. O meu sofrimento, o teu sofrimento, as nossas crises não estão desapercebidas do Senhor. Ele conhece cada uma. Ele conhece cada coração sofrido, cada alma cansada e afadigada. Ele conhece. Assim como Davi pôde afirmar que a sua presença está sobre todos, provando tudo. O Senhor ama a justiça. E por Ele amar a justiça, e Ele está presente em todas as coisas, Ele fará a justiça. E essa é a segunda afirmação que Davi faz diante do Senhor que ama a justiça. Verso 4 e 6, ele fala do julgamento de Deus. Quando Davi fala estas palavras, nos lembra que existe uma diferença solene e eterna entre justo e injusto. Apesar de muitas vezes nós não percebermos, apesar de muitas vezes os nossos olhos escaparem essa diferença quando nós estamos em crise, mas existe uma diferença profunda e eterna entre justos e injustos. Basta lembrarmos, irmãos, no Salmo de número 73, quando Asaf diz que os seus pés quase tropeçaram, resbalaram, quando olhou para a vida boa dos ímpios, e olhou para a sua, e começou a se constranger e dizer, como é que pode? Eu acredito que muitas vezes nós já passamos pela crise de Asaf. Olhar para a nossa vida, como crentes, olhar para a vida do ímpio, as pessoas que não temem a Deus, e olhar que as suas vidas são muito boas, sem nenhuma preocupação, sem nenhum aperreio, sem nenhuma dificuldade, sem crises. E olhamos para nós, os servos de Deus, as servas de Deus, e entramos em crise e perguntamos, Deus, por quê?
O que acontece comigo? Eu sirvo o teu nome. Eu busco o Senhor continuamente, enquanto que outros estão de vida boa, sem nenhuma preocupação, mas não conhecem o teu nome, não servem a ti, não te dão glórias, não te dão graças destas coisas. Por que nós, servindo ao Senhor, enfrentamos muitas outras crises? E que os outros, os ímpios, muitas vezes não passam por elas. Sabe qual foi a lição de Asaf? Que enquanto ele olhava para a situação dele e dos ímpios, ele se angustiou em suas crises. Mas diz o texto, isso durou até que ele entrasse no templo de Deus. E ele observou o final de todas as coisas. Deixa eu dizer uma coisa a você e a mim mesmo. Deus sabe o final de todos nós. E que apesar de muitas vezes as nossas vidas estarem assim, crises sobre crises, lutas debaixo de lutas, enfrentamentos em cima de enfrentamentos, sem paz e descanso em lutas que enfrentamos diariamente. Eu quero estimular você e a mim, não para olhar para o tempo presente, mas para o tempo futuro que será revelado. É para lá que os nossos olhos devem se voltar, para a eternidade. É para lá quando o nosso Deus poderoso e soberano apontar nas nuvens e nos carregar para junto de si e inaugurar um novo momento em nossas vidas, onde não haverá dor, onde não haverá choro, onde não haverá lágrima, onde não haverá morte, onde não haverá separação, mas o próprio Deus será a nossa alegria, a nossa comunhão, a nossa paz, a nossa tranquilidade. Viveremos uma nova eternidade. Quando estas coisas acontecerem, lembre o final de todas elas. Para lá é que a nossa esperança deve estar. É para o final de todas as coisas. E por isso que precisamos entender, irmãos, que se embora muitas vezes o justo prevalece neste tempo presente sobre nós muitas vezes, que a justiça não é feita, que os órfãos são desamparados, que as viúvas são desamparadas, que a população carente é abandonada. Certamente, Deus julgará todas elas, e ninguém pode escapar do seu julgamento. O Senhor julgará todas as coisas. E o que o salmista diz aqui, dos versos 4 e 6, é que Deus vê tudo, Ele lê cada coração, conhece todos os pensamentos, ouve as palavras mais baixas e sussurradas que nós podemos fazer ou que outros podem fazer, e que no final de todas as coisas, Ele conhece o destino de cada um e punirá os perversos, mas aceitará em comunhão eterna aqueles que, semelhante a Ele, amam a justiça. O Senhor ama a justiça? Você ama a justiça também? Essa é uma característica também dos filhos de Deus, serem justos e amar a justiça. Não esqueçamos, irmãos, o Senhor é justo e o Senhor ama a justiça. Mas eu quero ir para a terceira seção desse salmo, que é o verso 7. Quando o salmista diz o seguinte: pois o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto está voltado para os retos. O que o salmista declara aqui é que os retos de coração, os puros de coração, terão um privilégio inestimável. Não é riqueza, não é uma grande fortuna,
não é nem mesmo a Jerusalém nova, nem mesmo os céus novos. O que o salmista diz que a recompensa dos que são retos, dos que amam a justiça, que esperam e confiam em Deus em tempos de crise, é que a estes é reservado o privilégio de ver a face do seu Deus. A salvação do Senhor. Por isso que eu afirmei, nós precisamos ter uma visão correta de Deus. E essa visão, ela não pode ser muito curta. Ela tem que ser a longo prazo. A nossa recompensa está nos céus. O momento que teremos comunhão com Deus, o veremos face a face. Compartilharemos com Ele, teremos comunhão com Deus. Este é o maior tesouro da igreja, este é o maior tesouro que eu e você podemos querer. É triste ver que nos dias atuais uma igreja que está muitas vezes centrada em benesses do mundo presente, atrelada a conquistas pessoais no tempo presente. Não há nada errado, irmãos, desejar estas coisas, mas o centro das nossas vidas deve estar na esperança de ver a face do nosso Senhor e Salvador, a esperança que apontará no céu e nos levará para junto dele. É esta a nossa esperança. Devemos almejar ver a face do nosso Deus. Precisamos ter esta visão correta, porque quando os fundamentos são destruídos, precisamos ter a visão de Deus. O Deus que vê todas as coisas, que julgará todas elas, que punirá o iníquo e o perverso, que os derrubará no final, mas aos justos, e somente a estes, somente esta classe, aos justos, será dado o privilégio de ver a face de Deus. Será que nós ainda almejamos a face de Deus, irmãos? Será que desejamos a sua face mais do que qualquer outra coisa que possamos ter ou conquistar? Mesmo que estas coisas do mundo se arruinem completamente, será que o nosso gozo, a nossa alegria ainda é ver a face do nosso Deus em meio a tudo isso? Por isso que Davi pôde dizer estas coisas. A nossa grande recompensa será ver a face de nosso Salvador. Chegar no final de todas as coisas e dizer como aquele hino: valeu a pena esperar e somente nele confiar. Por isso, irmãos, a confiança em tempos de crise, ela só será enfrentada quando tivermos uma visão correta do Deus que servimos. Quero concluir dizendo algumas coisas. Primeira delas, a confiança no Senhor sempre será recompensada, se não nesta vida, na vida futura que Ele nos prometeu, que nos levaria para Ele. Sempre valerá a pena servir ao Senhor, confiar em Deus. Segunda coisa, a nossa confiança está fundamentada sobre a verdade imutável de Deus. A sua palavra que não muda, as suas promessas que estão em pé, a sua palavra que Ele zela mesmo para cumprir, porque Ele é fiel a si mesmo. A nossa confiança está fundamentada sobre o caráter de Deus. Deus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não muda. Nossa confiança está fundamentada sobre o reino de Deus, que continua se expandindo até chegar o grande dia que o Rei volte para tomar todas as coisas.
Uma terceira lição que eu tiro desse texto é que a gente não pode esquecer, irmãos, o Senhor está no seu trono e Ele tem o controle de todas as coisas. Não percamos a esperança, não percamos a nossa confiança, alimentemos mais uma vez a nossa fé de que o Senhor controla todas as coisas. Por último, o que os justos podem fazer quando os fundamentos estão destruídos? Podemos fazer o que Davi fez: confiar no Senhor, confiar tão somente no Senhor, exclusivamente nele, não arredar o pé do lugar mais seguro que podemos ter, no Senhor. O que os justos podem fazer quando os fundamentos são destruídos é vivermos uma vida em retidão, ainda que a impiedade e a iniquidade, até mesmo a corrupção seja valorizada nos dias atuais, nós continuaremos sendo retos diante do Senhor, vivendo honestamente, piedosamente, de maneira santa, de maneira digna. Mesmo que o mundo esteja manchado pela corrupção, nós continuaremos buscar a retidão do Senhor. Não nos venderemos sob hipótese de nenhum preço. Buscaremos a retidão do Senhor. Quando os fundamentos são destruídos, o que é que os justos podem fazer? Além de confiar no Senhor, além de viver uma vida reta, é orar ao Senhor todos os dias e todos os momentos. A oração e a leitura da palavra. Não se afastar em nenhum momento destas coisas, porque nós não seremos abalados quando confiamos no Deus que servimos.